Web namoro. Bom, acho que não preciso nem explicar o que significa isso, né? Mas se você não sabe, eu vou te explicar aqui agora. Web namoro é um termo para relacionamento amoroso à distância que se desenvolve e se mantém através da internet, permitindo a comunicação por texto, voz e vídeo, mesmo entre pessoas em cidades ou países diferentes. Resumindo isso tudo que eu falei, é como se você morasse no Rio Grande do Sul e a pessoa morasse no Acre. E hoje eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive com web namoro e sim, eu já namorei web e participei desse evento canônico. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu conto a história da minha vida, mano, já deixa o like aí, por favor, mano. Tem que me indicar agora no início do vídeo. Se inscreve no canal aí, por favor, mano. E me dá Bom, aí começa a história da minha vida. Eu não fiz roteiro, só separei ela em 3 partes. Que é introduzir o assunto, falar da vagabunda e finalizar o assunto. Na época que tudo isso aconteceu, eu tinha uns 15 anos. Acho que foi final de 2021. E já vou dando um spoiler aqui que foi a pior experiência da minha vida. Tudo começou com uma simples reação minha na história de uma menina que não era a menina que eu web namorei. Só que a menina que eu web namorei tinha acesso à conta dessa menina que eu reagi. Meio confuso, mas eu acho que tu pra entender essa parte aí. Só que como essa parte é bem inútil, eu vou pular ela. Porque literalmente a gente começou a conversar pelo Instagram dessa outra menina. Depois eu comecei a seguir ela e a gente começou a conversar normal. E foi aí que a maior cagada da minha vida começou a acontecer, mano. Bom, 2022 começou, a gente começou a trocar muito mais ideia todo dia, era todo dia a gente conversando, e cada vez mais foi desenvolvendo assim uma conexão, tá ligado? Eu lembro mais ou menos, depois de uns 2, 3 meses conversando só web, a gente começou a se tratar com um apelido carinhoso, mano. Aí ele já me ganhou porque eu nunca tinha namorado na minha vida, então fui muito emocionado. Depois de começar a se tratar com esse tanto de afeto, a gente começou a conversar sobre um ir na casa do outro, porque ela morava em uma cidade aproximadamente 1 hora e meia da minha cidade. E ela até que foi bem animada com a ideia e me surpreendeu um pouco. Mas como eu tava cego de amor ali, eu nem fiquei atento aos detalhes. E como ela se propôs a vir pra minha cidade, nem gastava ir pra lá, tá ligado? Só que aí chegava toda vez, no final, bem perto do dia, ela desmarcava dando alguma desculpa. Isso ficou por 9 meses. 9 meses. Deve estar se perguntando agora aí, pô, mas se ela fazia isso toda vez, por que você não terminou com ela? Calma, calma que a parte boa tá chegando. Ela sempre ficava pedindo desculpa pelas coisas e como eu era muito bobo e tava muito cego, eu sempre aceitava a desculpa dela sem questionar nada. Aí chegou janeiro, 1 ano da gente conversando só web. Minha família ia pra cidade dela, porque a minha cidade é muito pequena e não tem shopping, então a gente ia pra cidade dela, que é a mais perto que tem shopping bom aqui. E a gente marcou de encontrar lá. E lógico, minha expectativa, ao mesmo tempo que tava alta, tava baixa pelas mentiras que ela falava durante 1 ano praticamente. Só que sempre tem aquele pingozinho de esperança que você fala, mano, dessa vez vai acontecer. Dito e feito, a gente começou a conversar, eu falei que ia estar lá a tal horas, e ela até falou mentira pro pai e pra mãe dela, que falou que ia no shopping com uma amiga, e ela realmente foi com uma amiga, só que a intenção era me ver, e pela primeira vez eu senti verdade no que ela tinha falado. E quando eu tava andando lá no shopping, eu até cheguei a ver ela pela primeira vez, só que eu tava com tanta vergonha, mano. Eu era tão bobo que eu passei reto umas 3, 4 vezes, mano, e ela também tava com vergonha, então ela ficava nos cantos. Foi assim, mano, até ela quase, eu acho que ela quase foi embora. Só que eu falei, é agora ou nunca, mano. Então eu fui onde que ela tava, a gente se abraçou, começou a conversar lá e a amiga dela meio que saiu. E nesse dia eu não vou mentir não, fiquei muito feliz de verdade mesmo, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu nunca tinha namorado, nunca tinha me relacionado com ninguém. E ela ter sido a primeira pessoa com quem eu me relacionei, pra mim foi a melhor coisa do mundo. Mal sabia eu o que tava por vir. Bom, aí chegou na hora da despedida, que é a pior parte, todo mundo sabe que é a pior parte, quem já passou por isso. A gente se despediu, a gente voltou a conversar no WhatsApp de novo, que a gente queria se ver de novo e, mano, começou uma conversa muito mais intensa do que já tava antes. E pensa como que ficou a mente de um moleque de 15 anos, apaixonado e bobo, depois que chegou em casa e teve a melhor ideia da vida dele. Vamos fugir. E não é zoação, eu realmente fiz isso. Passou 2 semanas de que eu vi ela. Liguei pra ver a ação do ônibus pra ver o horário de ida e volta. Chegou num belo sábado de manhã, 5 horas eu acordo. Acordei, peguei minha bag, coloquei identidade, dinheiro e só. Mais nada. Porque na minha cabeça era só ida e volta, no mesmo dia. Peguei um ônibus sem saber de nada e imagina um moleque que mora numa cidade de 12 mil habitantes indo pra uma capital, sozinho e sem nada praticamente. Só um adendo aqui, eu não avisei nem meu pai nem minha mãe que eu tava fazendo essa viagem, só avisei pro meu irmão por cima ainda. Eu nem falei
onde que eu ia, o que que eu ia fazer. Só falei que eu ia viajar. Com 15 anos. Bom, quando eu cheguei lá, nunca tinha ido numa rodoviária, não sabia como é que funcionavam as coisas. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi ir na cabine e perguntar: quando que volta hoje? Aí a mulher da cabine falou assim: hoje tem ônibus pra sua cidade às 13. Eu tinha chegado às 10. Eu ia ficar 3 horas lá. Eu falei, não vou de jeito nenhum. Passou mais ou menos uns 15 minutos, o pai dela chegou. Ela não tava acreditando que eu realmente tinha ido. Ela saiu do carro, me deu um abraço. Eu entrei no carro e a gente foi resolver coisas com o pai dela. Só de curiosidade mesmo, a gente saiu de lá 10h30. A gente foi ir pra casa dela propriamente 5 horas. Então já não tinha mais ônibus. Como que eu ia voltar no mesmo dia? Não sei. E ela tinha 2 irmãos mais velhos e um que era mais novo. E os 2 irmãos mais velhos dela, eles meio que mexem com coisa errada. Bom, a gente chegou na casa dela e eles foram tomar banhos, porque 6 horas eles tinham culto, porque o pai e a mãe dela eram pastores. E ela era evangélica, coisa que eu não tinha falado antes. E não se enganem, as evangélicas são as piores. E eu fui no culto com eles mesmo sendo cristão. E eu não fui pesquisar saber se isso é errado ou não, eu ser cristão e ir pra uma igreja evangélica. Depois do culto, mais ou menos ali umas 9, 10 horas, a gente foi pra um restaurante. E é aí que começou a cagada. O celular virou uma bomba de chegar mensagem. Era meu irmão me ligando incessantemente, perguntando aonde que eu tava, se eu não ia voltar hoje, que era pra dar um jeito de arrumar um ônibus hoje pra ir embora hoje. Era só hoje. E eu numa boa comendo respondi: não tem como voltar hoje. Não tem ônibus essa hora. Sempre falando: dá um jeito, tem que dar seu jeito. Minha mãe aqui tá maluca atrás de você. Vai ligar pra polícia, vai fazer um monte de coisa. E eu lembro, mano, que minha reação foi exatamente essa. Porra, não vai ter como voltar hoje, né? A menina tava do meu lado, rindo muito, mas muito mesmo, porque ela sabia que não ia ter como eu voltar no mesmo dia. Aí eu pensei o seguinte, mano, não tem mais o que eu me preocupar. Eu já fiz a cagada já tá feita, não tem como voltar atrás. Não tem ônibus hoje. Vamos aproveitar o máximo que puder aqui. Depois disso, aí a gente foi pra casa e foi dormir. E 7 horas da manhã no outro dia, ela me acorda. E o pai dela tava acordado, a gente tomou café. Eu falei: 1 hora meu ônibus passa e não tem outro hoje. Coisa que eu tinha acabado de inventar, porque eu não sabia que horas que meu ônibus voltava. Não sabia se só passava de manhã, porque se passar só de manhã eu tava totalmente fodido. Aí ela falou: não, tudo bem, vamos almoçar primeiro, aí depois meu pai te leva na rodoviária. Ele me levou na rodoviária, mais ou menos 1 hora. Eu perguntei se tinha passagem no dia. A mulher falou que tinha 3 passagens no dia. Então não precisava ter ido mais cedo. Só que eu fui mais cedo porque eu tinha fugido de casa. Nessas horas, meu celular estava sendo bombardeado de mensagem. Agora era por 2 pessoas: meu irmão e minha mãe. Estava preocupada pra cacete. Eu fiquei enrolando minha mãe durante a viagem toda. Cheguei em casa, era umas 4h30. E a partir daí, ela não falou comigo durante 3 dias. Completamente aceitável, né? Minha mãe nem me bateu nem nada. Ela só ficou sem falar comigo mesmo, porque ela tava muito triste com a minha atitude. E depois de uns 3 dias a gente voltou a conversar um pouco mais normal. Pedi desculpa pra ela e tudo mais. Minha mãe percebeu que eu queria levar pra frente esse namoro, esse namorinho que tava tendo com a menina. Eu passei o número do pai e da mãe dela pra minha mãe e pro meu pai. Eles marcaram e a minha família foi lá na casa dela conversar. Bom, a partir daí não tem muita coisa mais interessante. Só que todo mês eu ia na casa dela. E realmente era verdade, porque eu realmente ia. E a partir daí não tem muita coisa interessante. Só uns pequenos detalhes. Que ela usava muito de manipulação. Ela usava muito de ficar em silêncio quando a gente tinha uma pequena discussão. Isso tanto quando a gente estava namorando só pelo celular, tanto quando eu estava indo na casa dela. Como todo bobo, estando certo ou estando errado, eu sempre pedia desculpa. E eu sempre dava um jeito de rir da situação, ser otimista no caso, para que quando a gente fosse se ver, não ficar esse clima ruim que tava quando a gente tinha umas pequenas discussões. E aí a gente estabeleceu regra um com o outro sobre algumas coisas. Eu vou contar mais um pouco, calma. Só que passando alguns meses, chegando mais ou menos em novembro de 2023, eu percebo uma coisa quando eu chego na rodoviária: falta de dinheiro. Sempre fui muito metódico com o dinheiro. Eu sempre contava várias vezes, eu sempre guardava nos lugares, eu sabia quanto que tinha em cada lugar da minha bolsa. Pra chegar na casa dela depois de um tempo, eu ia de Uber, o pai dela não me buscava mais. Eu separava dinheiro certinho. Numa parte da bolsa eu deixava o dinheiro do Uber, numa outra parte da bolsa eu deixava o dinheiro da passagem. E no banco eu deixava o dinheiro que eu ia gastar em shopping e algumas coisas com ela lá.
E numa dessas indas e vindas, em novembro, igual eu falei, quando eu tava voltando, eu percebi que tava faltando dinheiro na parte que eu guardava o dinheiro da rodoviária. Bom, como eu sempre andava com mais dinheiro do que eu ia gastar para alguma situação de emergência igual aquela, eu meio que peguei parte de dinheiro de outra coisa e paguei o ônibus e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver a bolsa por completo, se estava furada, se tinha rasgado, se tinha dado alguma coisa. E nada, a bolsa estava impecável. Bom, eu meio que relevei muito a situação, nem pensei nisso mais. Falei, devo ter perdido lá na hora de ir embora, deve ter caído no chão, alguma coisa assim. Aí passou para dezembro, dezembro é férias, férias eu passo mais tempo lá. E quando chegou em dezembro, na hora de eu ir embora, eu percebi que estava faltando dinheiro de novo, mesmo tendo contado tudo e separado tudo. Foi aí que veio meus primeiros questionamentos sobre para onde tinha esse dinheiro. Eu pensei, ou eu tô perdendo esse dinheiro, ou eu tô gastando mais do que eu devo, ou tem alguém pegando meu dinheiro. Só que mesmo estando na cara que minha bolsa não tava furada, eu sendo muito metódico com o dinheiro, não ia gastar mais do que eu devo para eu conseguir voltar para casa, eu meio que relevei mesmo e foda-se. Chegamos no último mês desse namoro, isso, exatamente. Em janeiro foi onde tudo aconteceu. Minha família ia na cidade dela, novamente no shopping, e eu falei assim, mãe, eu vou hoje, daqui uma semana, quando vocês estiverem lá, eu volto com vocês e eu não preciso pagar passagem, nada, e vai me economizar dinheiro também. Minha mãe olhou pra mim e falou, beleza. Lá fui eu, o expert da rodoviária, expert do Uber, e fui pra casa dela. Só que na hora de ir embora, 2 dias antes, aí foi loucura. Aí o cara, pelo amor de Deus, mano. Guardei dessa vez no guarda-roupa dela, a minha bolsa. Claramente era a minha bolsa. Todo mundo me via com aquela bag no caso. Eu abri a minha bag e não tinha literalmente nada. Pra não falar nada, tinha umas moedas e R$8. R$8 pra eu voltar pra casa. Pra ter uma noção, até moeda pegaram. Moeda. E vendo toda essa situação, aí realmente caiu a ficha. Eu tô sendo roubado dentro da casa dela. Aí eu fui conversar com ela, falei da situação. Ela falou que isso era uma coisa muito ruim e que ia resolver. E já adianto, não resolveu nada. E dessa vez eu tinha guardado todo o dinheiro que eu tinha de tudo dentro dessa bag. Por quê? Como eu vou deixar no guarda-roupa dela, é um lugar de segurança, né? Só aí você imagina, né? Bom, passou os 2 dias, eu tinha que ir embora e ela não tinha conversado ainda com ninguém sobre isso. E eu fui embora. Graças a Deus eu tinha dinheiro no Pix pra pagar o Uber e fui pra onde meu pai e minha mãe estavam. Já passou mais de 2 anos do ocorrido e até hoje eu nunca falei nada com minha mãe. Contei só pra uns amigos meus que claramente todos riram e eu sabia que isso ia acontecer de qualquer jeito, ou era isso, ou era traição. Ó, que também teve. Bom, depois disso tudo, eu voltei com minha família pra casa. A gente começou a conversar, só que eu fiquei mais na defensiva, tá ligado? E eu percebi que não ia resolver nada, que ela não ia falar com ninguém lá. Mandei mensagem no pai dela. Falei quanto que tinha sido pegado da minha bolsa, expliquei toda a situação pra ele. E logo de cara ele já falou que tinha que resolver isso daí, que falou até que ia quebrar a mão de quem fez isso. Eu falei, ô louco, meu, só quero dinheiro. Só que teve um detalhe no que eu falei com ele que mudou tudo. E eu falei simplesmente, qualquer pessoa no meu lugar falaria a mesma coisa, que era, eu não tô mais com vontade de ir por causa disso. Ele falou que não precisava disso, que podia vir sempre que quisesse, que era muito bem-vindo, que gostava de mim, todo mundo ali gostava de mim. E realmente, mano, todo mundo ali gostava de mim porque eu nunca tratei mal ninguém. Sempre tratei todo mundo lá com respeito e foi isso. Falando com ela que eu não ia mais voltar, passou um mês e aconteceu um fato muito trágico, tá ligado? Num dia qualquer aí que a gente tava trocando ideia mais retraído um com o outro, eu recebo a mensagem dela chorando, falando que tinham matado o dela, o mesmo que tinha me roubado. E lembra que eu falei que os dois mexiam com coisa errada? Então um deles foi meio que pego pelas próprios integrantes de lá e fizeram isso. Não sei o motivo e nem, sendo bem sincero, eu nem quero saber até hoje. Depois disso, esse namorinho aí que a gente tinha meio que esfriou completamente. E no outro dia, depois do ocorrido, ia ser o velório dele e eu não fui. Mas eu vou me explicar, calma. E eu não fui por 2 motivos. Primeiro, ele ter me roubado. E não foi pelo ato, foi por eu não ter nada para pegar um ônibus e ir pra lá. E o segundo motivo, eu não ia incomodar nem minha mãe e nem meu pai que tava trabalhando só pra me levar lá.
que era dia de semana. Eu expliquei pra ela por que eu não fui. E não foi por conta de querer, mas sim porque eu não consegui ir de verdade. Claro que ela ficou muito triste. Só que aí que começa uma parte mais nojenta, mano. Os amigos do irmão dela que tinha falecido começaram a encher a cabeça dela de coisa que eu não amava ela, que eu não fazia nada por ela, que eu não fui lá porque eu não quis. E tanto os amigos, tanto a família dela começaram a falar isso pra ela, mesmo que indiretamente. E aí ela foi desgostando de mim. E até sabendo que umas pessoas lá falam que se eu amasse ela de verdade, que eu ia ter ido lá. E até na boca dela que ela falou que uma pessoa de São Paulo foi lá pra ver ele. E eu que morava muito mais perto não fui. Começou a jogar na minha cara. E era aí que eu devia ter cortado todo e qualquer tipo de relação com ela. Mas não, uma pessoa que pedia desculpa até quando tava certo, é lógico que não ia acabar. E calma que tem mais. Bom, passou 3 meses, deu deixando de lado o roubo que aconteceu comigo pra dar atenção só pra ela. E depois disso ela começou a ter umas atitudes bem consideráveis. Lembra das regras que eu falei que a gente tinha um com o outro? Bom, 2 delas eram o seguinte. 1. Eu não podia ter amizade com mulher e ela não podia ter amizade com homem. E 2. Não postar foto do corpo, que era falta de respeito. Bom, dentre esses 3 meses, ela começou a postar foto de biquíni, uma coisa que ela considera, ela que falou que era falta de respeito e eu só concordava, e ela fez isso. E outra que era ter amizade com homem. E sempre que ela postava foto com alguém, ela falava que era primo dela. Não é possível. Só que aí o bagulho começou a se intensificar. Porque ela começava a postar foto agora com outro cara que não era primo dela. Que ela não falava nada, que eu também não tinha perguntado. Um emoji de apaixonado na cara dele pra não mostrar quem é. Porra, eu devia ter largado há muito tempo. Mas não, eu como tava todo apaixonado ainda, eu falava: você vai estragar nosso relacionamento mesmo, você tem certeza disso, você sabe que eu te amo. Chega, mano. Ela sempre desviava da pergunta, eu falava coisa nada a ver com o que eu tinha falado. E até que chegou um momento que foi crucial na decisão. Ela tinha o costume de fazer live, tá ligado? E eu fiquei meia hora vendo os outros dando em cima dela e ela dando em cima dos caras que tava dando em cima dela. Mano, que nojento. Mano, isso ela tava comigo ainda, tá ligado? Isso que é mais absurdo. E pior, mano, quando eu cheguei nessa live que ela percebeu que eu tava lá, que eu mandei coisa no chat, ela falou assim, mano, ela falou bem assim quando eu questionei: não atrapalha meus esquemas, não. Eu falei: vai tomar no... Ela começou a postar foto com um cara específico, claramente tendo emoji de apaixonado na cara dele pra ninguém ver quem é. E nas notas ela postava uma música. E era que música? Amizade Colorida. Quem já escutou sabe. Mesmo depois de tanto sinal assim, eu ainda continuava insistindo, continuava correndo atrás, até que chegou o ponto final. Ela tava indo pra uma festa que claramente só tinha adolescente da idade dela. E ela tava com um vestido vermelho e um dedinho a mais mostrava a boca. Foi dentro do carro, indo pra essa festa, que ela terminou comigo. E eu insistindo e tudo foi em vão. Graças a Deus. E olha que eu sempre perguntava: você tá ficando com aquele cara que você posta? Ela: não tô ficando com ninguém, não fiz isso não. Só que depois que ela terminou comigo, passou mais ou menos uns 3 dias, ela começou a postar foto com mais frequência com ele. No WhatsApp dela eu perguntei: você tá ficando com ele? Namorando com ele? E ela falava: por que você quer saber? Era uma pergunta de sim ou não. Simples. Eu perguntei 3 vezes e as 3 ela perguntou: por que você quer saber? Não te interessa, não atrapalha. Na 4ª vez que eu perguntei, ela me mandou um vídeo beijando o cara. E foi aí, depois de muito tempo, que eu realmente saí dessa. Eu tomei nojo dela, mano. Aí passou um tempo, curto até, eu acho que ela terminou com aquele cara que ela tava. E ela mandou mensagem de volta pra mim. Aí a gente conversando, coisa rápida, a gente conversava uma vez a cada 3, 4 dias. E aí ela falou que tava confusa, que tinha ido pela cabeça dos outros, que ela tava fria pelo que aconteceu Aí, mano, eu sutilmente comecei a falar do dinheiro. É lógico, eu não esqueci do dinheiro, não, você é doido? Ela falando que ia devolver, que ia fazer isso, que ia trabalhar, que ela tava trabalhando no caso, né? Que ela falou que ia devolver, ia trabalhar e no final do mês ia devolver. Beleza, aí paramos de conversar. Bom, aí passou mais um tempo do que o normal da gente conversar e eu mandei uma mensagem pra ela: eu preciso do dinheiro que pegaram o meu aí. Só que logicamente não foi assim do jeito que eu mandei a mensagem, também nem foi muito agressivo, tá ligado? Eu fui ameaçado de pedir uma coisa de volta.
A vizinha dela me mandou mensagem e ela tava chorando no fundo, falando que não era pra eu mandar mais mensagem nela e não tinha nada pra devolver. E ela falou uma frase muito boa, mas muito boa. Quem não dá assistência, perde pra concorrência. Entendeu, né? Ah, tava sendo traído. Ai, que novidade. Enfim, eu acho que depois ela voltou com aquele outro cara, começou a falar que não tinha nada pra devolver, que se fosse cobrar também, ela ia cobrar tudo que eu gastei lá. Primeiro, ela não paga porra nenhuma lá. Segundo, se fosse cobrar, eu também ia cobrar as passagens minhas que eu paguei pra ir pra lá e as coisas que eu gastei com ela. Olha que beleza. Filha da puta. E você deve estar se perguntando agora, pô, mas pra ela ter feito isso tudo com você e mais ainda, ela deve ser a menina mais linda do mundo, né? Ela consegue quem ela quiser. Bom, mano, acho que não chega nem perto, velho. E bom, tem muito mais coisa que aconteceu, só que eu não citei aqui porque o vídeo já tem mais de 20 minutos e eu não quero que todo mundo fique vendo história ruim da minha vida, tá ligado? Acho que já falei tudo que eu tinha que falar. Mas as coisas que aconteceram foram bem desrespeitosas também, só que foram um pouco, entre aspas, mais leves. Enfim, tem mais de 1 ano e meio que eu não converso com ela. E pra mim tá sendo muito bom que eu tô fazendo as minhas coisas. Tô estudando e tô fazendo o que eu tenho que fazer mesmo. E depois de 9 meses que eu não fiquei com ninguém, depois de ter terminado com ela, eu fiquei com uma menina durante 3 meses, que é recente. E essa história também é nojenta. É nojenta igual essa que eu contei. Porque acaba de uma forma muito absurda e eu vou contar no próximo vídeo. Durante todo esse namorinho que eu tive, mano, 3 meninas queriam ficar comigo. E pensa numas meninas lindas. Mano, parecia anjo, tá ligado? Que eu dispensei por causa dessa porra. Meu Deus, velho. Meu Deus. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se quiserem mais histórias da minha vida, é só deixar aí nos comentários. E agora eu vou dormir porque eu tô com muito sono. Ai. Valeu, falou e fui.